Boa noite a todos. Devido ao adiantado do tempo e à consciência de que não devo prendê-los demais aqui, eu peço que considerem implícito o meu agradecimento, a honra do convite, pela própria honra da minha presença aqui. Então, passando imediatamente ao nosso trabalho, eu quero advertir a todos que está ali o meu e-mail. O que eu vou dizer e o que eu vou resumir estará à disposição, tanto aqui na academia, eu deixarei aqui, como quem quiser dirigir-se pessoalmente ou particularmente ao meu e-mail, também estarei às ordens. Eu tenho aqui dois papéis. Um é um texto discursivo, do que eu poderia dizer se dispusesse de mais tempo. Outro é um resumo em pílulas, do que os senhores deverão aproveitar como mínimo que a minha modesta capacidade pode transmitir-lhes. Então, vamos às pílulas. Enquanto os senhores leem este preâmbulo, que é uma explicação da minha metodologia adotada neste momento, eu devo dizer aos senhores que o tema é de muita instabilidade aqui no Brasil e também muito instigante. É o problema das horas extraordinárias, in itinere, eu prefiro dizer em trânsito, e das consequências da negociabilidade desse trânsito do trabalhador para os locais de difícil ou de nenhum acesso para o trabalho. O sistema, como os senhores estão vendo ali, vai ser este. Eu vou fazer perguntas e vou dar respostas. A extensão das respostas estará no texto discursivo que ficará à disposição dos senhores. Então, comecemos dizendo o seguinte: qual o significado da expressão horas extraordinárias in itinere? Então, está ali. A hora extra in itinere, ou em trânsito, significa o tempo dispendido pelo empregado em condução fornecida pelo empregador até o local de trabalho que seja de difícil acesso ou não seja servido por transporte público regular. Isto é o que está na súmula 90 do TST, com a sua redação primitiva e depois reformulada, como nós iremos ver. Então, isto é o que significa o nosso tema. O que motivou o surgimento dessa figura, da hora extra in itinere? O progresso industrial, que é multiplicador de atividades econômicas em locais distantes dos maiores centros urbanos, mal acessados ou simplesmente sem acesso por transporte público regular, forçando a empresa, no interesse de sua produção, a proporcionar por meios próprios o deslocamento de ida e vinda da mão de obra que se destina ao trabalho. Então, este é o motivo do surgimento da figura. E qual a consequência gerada? A retribuição da hora em trânsito como extraordinária. Este é o que está, mais uma vez, repito, na súmula 90 do TST, que será melhor analisada no segmento dos nossos slides. Agora, qual a natureza do ato? Eu acho muito importante nós compreendermos isso. O fornecimento do transporte gratuito pelo empregador não é um ato de generosidade para com o empregado. É um ato de interesse. E qual é o interesse? De ter à disposição, no local da prestação de trabalho, que é de sua conveniência, a mão de obra indispensável ao êxito da atividade econômica da empresa. Então, o empregador não está praticando nenhum ato de generosidade, ele está praticando um ato de interesse. E nisso pode estar a raiz da formação da ideia de que essas horas em trânsito
devem ser não só remuneradas, como também acrescidas do adicional indenizatório por hora extraordinária. Agora, como eu acabei de explicar, que equívoco essa percepção desfez? O equívoco de que o empregador estivesse praticando um ato de generosidade ao oferecer o transporte gratuito. E isso gerou um primeiro entendimento muito equivocado de que este empregador, quando foi obrigado ou compelido a retribuir essas horas como extraordinárias, estaria sendo punido, como se ele estivesse praticando um ato de benemerência para com o empregado. Ele estaria sendo punido em relação a outros empregadores que não forneceriam esse transporte gratuito. Então, é preciso ver que a natureza do ato desfaz o equívoco de uma primeira percepção de punição do bom empregador. Como evoluiu a matéria no nosso direito positivo? A evolução tem que ser entendida por etapas de compreensão. A primeira parte da evolução se deu por cristalização de jurisprudência do TST. Essa cristalização está expressada no enunciado 90. Então, os senhores estão vendo ali o texto do enunciado 90, que inicialmente dizia que essas horas extraordinárias, na situação que nós já descrevemos, seriam pagas pelo empregador que fornecesse o transporte gratuito, desde que a condução fosse por ele fornecida, como está grifado. O segundo passo da evolução veio com as modulações que a primeira redação do enunciado 90 sofreu. Quais foram essas modulações? Essas modulações, é bom que se diga logo, foram sugeridas pela reação dos empregadores em pagar essas horas extraordinárias em trânsito. E elas se deram por dois, eu estou pondo ali enunciados, porque na época a expressão usada era enunciado da súmula do TST. Então, estava em dois enunciados, 324 e 325. Dizia o 324, a simples insuficiência dos transportes públicos não obriga o empregador ao pagamento de horas em trânsito. Eu prefiro dizer que eu não gosto desse itinerary, eu acho isso, soa mal aos meus ouvidos, deve soar também aos seus. Não é verdade? Pois bem, então o que é que acontece? A reação dos empregadores a essa obrigação que lhes foi imposta pela primeira interpretação do TST levou a um abrandamento. Então, vamos modular isso. Não é em todo caso que deve ser pago. Se houver o transporte, mesmo insuficiente, de responsabilidade pública, o empregador não pagará a hora em trânsito. A segunda modulação também, para, digamos assim, aplacar a ira dos empregadores, porque, vamos ser muito francos, né? Empregador e empregados são cúmplices no fim da produção, mas são adversários nos meios de produzir, porque um quer o salário, quanto maior, melhor, e o outro quer o lucro, quanto maior, melhor. E esses dois desejos são evidentemente inconciliáveis, né? Nós os conciliamos à força da lei e do direito, mas eles são, na realidade, inconciliáveis pela natureza humana. Então, qual foi a segunda modulação? Dizia o enunciado 325, havendo transporte público regular em parte do trajeto percorrido em condução da empresa,
as horas extras em trânsito se limitam ao trecho não alcançado pelo transporte público. Então, se diminuía o encargo sofrido pela empresa. Esta modulação se completou com a ressalva da OJ 50 do TST. Horas em trânsito, incompatibilidade de horários devidas, aplicável o enunciado 90. Então, no caso de incompatibilidade de horários entre o transporte público e o horário, a jornada de trabalho, o empregador deveria arcar com a totalidade ou com a total responsabilidade pelo pagamento das horas extraordinárias em que o empregado estivesse no trânsito para o trabalho, no transporte fornecido pela empresa. Muito bem. Depois, ainda, na irrestritividade da obrigação pela OJ 236. Diz a OJ 236, eu dizia, considerando que as horas in itinere são computáveis na jornada de trabalho, o tempo que extrapola a jornada legal é considerado como extraordinário e sobre ele deve incidir o adicional devido. Os senhores, olhando essa trajetória da jurisprudência formada no TST, podem notar como o TST completou uma espécie de ciclo. Ele começou com uma atitude radical de favorecimento ao empregado. Depois, naturalmente, diante da reação, quando eu digo reação, não é de intimidação ao TST, que não tinha nem razão, nem temperamento para suportar a intimidação de empregador, mas a reação natural, da reação das fundamentações jurídicas para resistir a esse novo encargo, etc. O TST procurou abrandar o tratamento e, em seguida, ele voltou ao primeiro tratamento radical, que era o da súmula 90 na sua redação primitiva. Então, o que é que nós vemos aí? Para encerrar este ciclo, e é por isso que eu disse no início aos senhores que a matéria, ou tema, é instigante, porque até hoje ele é controvertido, e é profundamente instável, porque até hoje nós não temos, na realidade, eu considero que ainda não está completada a evolução da disciplina da matéria, principalmente por falta de uma cobertura ou de uma complementação legislativa. O que é que fez o TST? Completando este ciclo até o momento, ele revisou a súmula 90, absorvendo todo aquele seu trajeto dos ex-enunciado 90, ex-OJ 50, ex-súmula 324 e assim por diante. Então, o que é que nós temos? O Tribunal Superior do Trabalho, na atual súmula 90, que tem todo o seu périplo anterior reduzido a itens ou incisos da atual súmula 90, ele voltou a afirmar uma posição de tratamento diretamente, decisivamente protetor ou protetivo do empregado, do trabalhador. Então, nós vemos aí como se formou na sede jurisprudencial essa inteligência do tema. Agora, como evoluiu no direito positivo? Nós não temos, ou não tínhamos, até a Lei 10.243 de 2001, nenhuma disposição a respeito do tema. Até porque o tema não era realmente
compatível com os primeiros passos da evolução econômica no Brasil, que levou a um crescimento das relações de trabalho subordinado e, consequentemente, a um crescimento dos estudos e do pensamento a respeito de como tratar a relação do empregador e empregado em toda a extensão que ela foi gradativamente alcançando. Mas, em 2001, a primeira intervenção por via normativa foi esta aqui, o acréscimo do parágrafo 2º ao artigo 58 da CLT, e que disse esse parágrafo acrescido: o tempo despendido pelo empregado até o local de trabalho e para o seu retorno, por qualquer meio de transporte, não será computado na jornada de trabalho, salvo quando, tratando-se de local de difícil acesso ou não servido por transporte público, o empregador fornecer a condução. Então, o que é que nós tivemos aí? A formação do pensamento legislativo de que as horas em trânsito do empregado eram ou deveriam ser retribuídas na forma preconizada inicialmente pelo enunciado 90 da súmula do TST. Compreendido? Isto criou o problema que está no título da nossa exposição, que é o título do nosso tema, do nosso debate. Horas extras em trânsito, controle e contrapartidas. E por que criou? Porque seria de considerar que, uma vez que a jurisprudência cristalizada na Corte mais alta da Justiça do Trabalho e coincidente com a intervenção ou com a inserção normativa do parágrafo 2º ao artigo 58 da CLT, o assunto estaria encerrado. Mas esta inserção provocou uma atitude, ou melhor, um mal-estar no trato da matéria. Qual foi o mal-estar? Foi o atrito de fontes imperativas, porque se estabeleceu uma divergência. Agora, a lei, quer dizer, em 2001, a lei dizia que toda hora em trânsito, nas condições que nós já frisamos, era devida como extraordinária. Mas a jurisprudência, então, vigente, dentro daquele ciclo que eu demonstrei aos senhores, dizia que havia abrandamentos, que havia modulações. Então, são duas vias, duas fontes imperativas, a jurisprudencial e a normativa. E ficou a divergência. Enquanto não foi inserido na consolidação o parágrafo 2º do artigo 58, a orientação jurisprudencial do TST permitia que houvesse negociação entre as representações sindicais, profissionais e patronais, ou entre as primeiras e as empresas, em torno do pagamento dessas horas como extraordinárias. Então, isto era aceito, a negociação era aceita. Mas, com o surgimento deste parágrafo 2º, esta aceitação da negociação para o não pagamento das horas extraordinárias criou um atrito com a norma jurídica que não abria exceção. Não é isto? Então, foram duas fontes. Vejam bem como estava lá, como ficou. Obrigação irrestrita. A divergência se configura assim: obrigação irrestrita de pagar como extraordinária todas as horas em trânsito excedentes da jornada ordinária. Lei, CLT, versus dispensa negociada do pagamento das horas em trânsito com adicional indenizatório. Negociação sindical. Negociação coletiva. Pois bem, qual foi o fulcro da controvérsia? Onde se assentou o eixo dessa controvérsia?
Ele se assentou no entendimento que se deveria formar de ser legítima ou não a flexibilização da fonte imperativa estatal pela fonte imperativa profissional do direito do empregado, indisponível em face de norma cogente de ordem pública, precisamente o parágrafo 2º do artigo 58 da CLT. Então, está aí o fulcro da controvérsia. O palco do debate foram as instâncias trabalhistas. Quando eu digo instâncias, eu me refiro desde os juízos de primeiro grau até a cúpula judiciária configurada no TST. E, eu digo ali, a referência desse palco foi o próprio TST, porque, na sua condição de instância máxima, acabou dando a orientação a ser seguida na matéria ainda não sumulada. Por isso é que eu digo que o tema, no meu modo de entender, continua em aberto, é controverso e continua sendo muito instigante. Qual foi a tese que o TST adotada pelo TST e que se tornou predominante para a solução desta controvérsia? O próprio TST chamou de negociabilidade relativa. Em que consiste a negociabilidade relativa nas circunstâncias atuais? Ela consiste em admitir-se o ajuste coletivo para a limitação numérica das horas a ser dispensadas de remuneração com contrapartida de benefícios aos trabalhadores. Então, o que é que está sendo aceito predominantemente, vejam bem os senhores, não é sumuladamente, predominantemente, é que se continue podendo negociar a despeito do que seria a vedação da lei a essa negociação, desde que ao empregado sejam oferecidas o que se chama de contrapartida. O que seriam essas contrapartidas? Seriam vantagens sobre outros aspectos da relação individual de emprego, como diminuição de jornada, como oferecimento de creche para desempregados, enfim, uma série de vantagens que o empregado teria para abrir mão, não do todo, mas de parte dessas horas extraordinárias. Quais são os pressupostos de admissibilidade para a aplicação dessa tese? Essa tese teria aplicação admissível desde que a negociação resulte de encontro de vontades entre associações sindicais ou entre associação sindical profissional e empresa ou empresas, como é permitido no direito coletivo brasileiro. O segundo pressuposto, que seja observado o princípio, e isto é fundamental, o princípio da razoabilidade na fixação quantitativa negociada. Isso o TST tem várias decisões, enfatizando que não é possível, por exemplo, numa extensão de 5 horas de uma jornada em trânsito, o empregado negocie 4. Então, ele tem que negociar uma quantidade razoável e, nesta quantidade razoável, se inclui o oferecimento pelo empregador de contrapartidas que representem uma vantagem para a perda que o empregado estiver sofrendo. E, por último, a observância da proporcionalidade também razoável das contrapartidas aos trabalhadores, como eu acabei de dizer. Bom, aqui estão, eu vou passar por cima, porque eu não vou ler tudo isso, senão não dá tempo, 2 parâmetros do entendimento do TST. Mas os senhores podem ver ali, violação, etc., etc. Afigura-se inadmissível a transação
que importe renúncia de direito previsto em norma trabalhista de caráter cogente, com manifesto prejuízo do empregado. Conquanto a jurisprudência desta Corte Superior venha admitindo a possibilidade de a norma coletiva estabelecer tempo fixo, este é o problema da negociação. Tempo fixo para as horas, o cálculo das horas extraordinárias a pagar, faz-se necessário que tal limite guarde proporcionalidade razoável em relação ao tempo efetivamente gasto no deslocamento. Então, esta é a negociação relativa da tese do TST. Um outro parâmetro também vai no mesmo sentido, e ele diz que, embora pela orientação da lei atual não deva haver negociação, ela se torna admissível desde que se estabeleça ou se obedeça àqueles pressupostos que eu acabei de enfatizar. Agora, sustentação racional da negociabilidade. A tese do TST é justa? Eu entendo que sim, porque ela é, sobretudo, racional. E quais são as bases dessa racionalidade que eu identifico na negociação relativa das horas em trânsito? Primeiro, limitação quantitativa. A negociação realizada em consonância com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, ao tratar de direitos de disponibilidade relativa, não são direitos absolutamente indisponíveis, presente no tema da prefixação de horas extraordinárias, então, tem fundamento de validade no artigo 7º, inciso 16 da Constituição Federal. Transcendência da negociação coletiva. A negociação coletiva, mais do que simplesmente fixar condições de trabalho, ela previne dissídios, é preciso ver isso. Ela previne dissídios e promove a harmonia das relações de trabalho. É melhor que os empregadores e empregados ajustem suas diferenças pelas concessões mútuas de vantagens do que se arrostem à submissão às decisões impostas de fora, como é o caso das próprias decisões judiciais, que são soluções extrínsecas ao interesse das categorias. O objetivo da quantificação negociada, conceber com rapidez e eficácia a garantia do direito à retribuição das horas em trânsito sem acirrar as tensões de classe. Porque cada vez que houver a discussão de se as horas são devidas, se não são devidas, se o empregador tem razão, se o empregado tem razão, a tensão social estará crescendo e se disseminando por outros setores da atividade ou da relação individual de emprego, principalmente considerando o que foi enfatizado no painel anterior, que, apesar de todos os esforços que se vem fazendo para a adoção de um novo processo, as soluções ainda dos dissídios, mesmo trabalhistas, que são os mais rápidos, os de solução mais rápida, não são soluções prestas. E o empregado fica aguardando durante longo tempo e a tensão social aumenta profundamente. Em terceiro lugar, ali o alinhamento, ou em quarto lugar, o alinhamento com a vocação do direito do trabalho. Qual é a vocação do direito do trabalho? Infelizmente, não observada aqui no Brasil. A vocação do direito do trabalho é dar prioridade à concertação das condições do trabalho aos interessados diretos em estabelecê-las, reservando-se a vigilância apenas sobre possíveis atentados aos direitos protegidos pelo interesse social. E então, quando o empregado tem a oportunidade de receber
compensações por algum direito que não é totalmente, não é absolutamente inegociável, é melhor deixar que as suas representações dos empregados e dos empregadores consertem a solução do problema. Então, são esses os elementos de sustentação racional da tese da negociabilidade relativa do TST em torno da matéria. Está chegando no fim, viu? Só faltam 2. Agora, a segunda parte, porque ali se fala em horas em trânsito e primeira parte. Eu procurei dar a noção do que é, de como surgiu, de como evoluiu, o problema. E agora vamos ao segundo, ao que é pedido pela segunda parte do nosso tema, a questão do controle e das contrapartidas, porque já se estabeleceu que é admissível a negociabilidade relativa, mas desde que haja contrapartidas razoáveis para o empregado. Então, se isto é admitido, é preciso que se controle, tanto o problema da quantificação das horas a ser dispensadas de pagamento, não como se diz, a serem suprimidas. As horas não são suprimidas, elas são pagas sem o adicional de extraordinário. E o controle das próprias contrapartidas. São 2 aspectos. Então, do ponto de vista do primeiro aspecto, o primeiro aspecto desse controle é o de cumprimento, é propriamente o de cumprimento. Do ponto de embarque ao local de trabalho e vice-versa, duração do percurso. Então, é este o espaço de surgimento das horas extraordinárias, possivelmente praticadas e sujeitas à negociabilidade. O segundo controle, do pagamento das horas, porque é claro que isso é matéria de cumprimento de norma coletiva. Isso, se for pactuado entre as representações, um determinado esquema de pagamento e contrapartidas, esse pagamento tem que ser efetivamente feito, sob pena de se passar a ação de cumprimento da norma coletiva estabelecida. Terceiro, o exercício do controle. Quem ou como se faz esse exercício? Esse exercício é, antes de tudo, sindical. O sindicato é o primeiro interessado e o primeiro responsável por esta fiscalização do pagamento. Em segundo lugar, ministerial. Quando eu digo ministerial, eu me refiro ao Ministério, no plano administrativo, ao Ministério do Trabalho e Emprego, e no plano e ao Ministério Público do Trabalho. Este último, através do inquérito civil público, para apuração da infração da norma coletiva e a adoção de providências punitivas. E jurisdicional, finalmente jurisdicional, é a Justiça do Trabalho sendo chamada a compelir a empresa ao cumprimento do que pactuou. E qual a consequência desse controle se o seu resultado for negativo para o empregado? Isto é, se verificar que o pacto está sendo descumprido. É a invalidação da cláusula e pagamento integral das horas em trânsito que tiverem sido praticadas e vierem a ser praticadas. Agora, este é a primeira parte, controle de cumprimento. A segunda parte são as contrapartidas. As contrapartidas são nada mais, nada menos do que um modo de se exprimir a transigência entre, ou não diria transigência, porque não é no plano judicial, a transação entre as representações sindical, profissional e patronal, ou a representação sindical profissional
e as empresas. Aqui eu apertei fora de hora. Mas apenas eu mostrei aos senhores uma coisa formidável. Vai acabar. Então, o primeiro aspecto das contrapartidas, condição de validade. Eu não vou dizer o que é que o empregador pode oferecer como contrapartida. Isso fica a cargo da imaginação e das necessidades e das características de cada tipo de relação de emprego, no plano coletivo como no plano individual. Então, o universo das contrapartidas, ou da escolha de contrapartidas, é infinito, né? A liberdade dos convenientes será ampla. Agora, uma condição ela terá, essa negociação, para a validade: a limitação das horas em trânsito sem nenhuma contrapartida de benefícios ao empregado não pode ser aceita. Por quê? Porque aí sim, se o empregador pactuar, o empregador não, as representações pactuarem, porventura, uma supressão, não, uma dispensa de pagamento de horas extraordinárias em trânsito, sem nada oferecer em termos de vantagem para os empregados, e este ajuste se reduz a uma simples renúncia de direito fundada em norma pública, e isso implica nulidade da cláusula. Então, a cláusula ajustada sem contrapartida nada vale, porque aí sim o artigo 58, parágrafo 2º, está sendo diretamente violado. A escolha fica a critério dos celebrantes, como eu acabei de dizer, observados que sejam por eles os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Esses princípios andam sempre juntos, e aqui eles se manifestam nos dois aspectos do problema. A razoabilidade, na questão de que número ou que proporção do total de horas que forem praticadas será razoável para a negociação. Então, num daqueles arestos do TST, está dado até como exemplo: se o empregador ocupa 5 horas e quer pagar somente 2, não há razoabilidade. Não há razoabilidade. Ele está, de um modo indireto, coagindo ou forçando a vontade do empregado a conceder mais do que é juridicamente razoável. E o segundo princípio é o da proporcionalidade. Aí diz respeito às contrapartidas. Então, pode o empregador dizer: não, devia pagar 5 horas, eu vou pagar 4. Então, há razoabilidade, porque de 5 ele está retribuindo a maioria das horas, está suprimindo não é o termo, eu não quero repetir isso, está dispensando ou dispensando-se do pagamento de apenas uma. Mas não haverá proporcionalidade se a contrapartida não corresponder a uma vantagem igual ao direito que está sendo dispensado, de cumprimento dispensado pelo empregado. Os senhores compreenderam? Então, a esta altura, eu já posso concluir. As conclusões são essas aqui. A figura das horas extraordinárias em trânsito é fruto da expansão de atividades econômicas em locais distantes dos grandes centros urbanos, mal acessados ou simplesmente sem acesso por transporte público, forçando a empresa, e isso é importante, no interesse de sua produção, a prover por meios próprios o deslocamento da mão de obra para o local de trabalho e vice-versa. O pagamento dessas horas, das horas assim geradas, não é um ato de necessidade, e sim de interesse, de necessidade, ali está mal escrito, não é um ato de generosidade. Onde está escrito necessidade, leiam, generosidade do empregador.
e sim de interesse em dispor da mão de obra. A matéria evoluiu em nosso ordenamento, principalmente por formação jurisprudencial sumular do TST, hoje consolidada na edição de 2005 da súmula 90, que é muito anterior, quando ainda tinha a titulação de enunciado. A contribuição normativa para a compreensão do tema se resume à inserção na CLT do parágrafo 2º do artigo 58, pela Lei 10.243. A inserção se tornou controvertida a legitimidade de flexibilizar a fonte estatal, continuando a limitação quantitativa de horas extraordinárias em trânsito a ser autorizada pela via negocial. Isso criou o atrito com a norma jurídica. A controvérsia, por hora, está sendo dirimida em sede jurisprudencial com a predominância da tese da negociabilidade relativa do TST, conforme os pressupostos nela estabelecidos. O controle do cumprimento das cláusulas convencionais sobre a matéria é exercido por via intrínseca, partes e sindicatos, e extrínseca, MPT e Justiça do Trabalho. A limitação das horas extraordinárias em trânsito sem contrapartidas razoavelmente proporcionais se reduz à simples renúncia de direito pelo trabalhador e, por isso, viola normas de ordem pública, com a consequente nulidade das respectivas cláusulas. E, finalmente, a escolha das contrapartidas fica a critério dos convenientes, mas sempre se atendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Era o que eu podia dizer aos senhores, desculpando-me por tomar o seu tempo. Muito obrigado.